Olá, empresários, empreendedores e você que nos assiste. Este é o ACIL Conecta, um programa que foi criado para trazer a ACIL próximo de você. Associação Comercial Industrial de Limeira, que tem produtos, serviços, eventos e ações voltadas para o empresário, para o empreendedor e, mais do que isso, nós trazemos histórias inspiradoras para ajudar você a fortalecer o seu negócio. E hoje, o nosso convidado é nada menos que Raul Soares Grupo. Ele é empreendedor por natureza, podemos dizer assim. Ele é um estrategista, é empresário e fundador da Transforma Negócios. Seja bem-vindo, Raul. Agradeço, Fábio. Que bom poder estar aqui, né? Você que está assistindo a gente, agradeço a honra da tua atenção e da tua presença também, né? Sim, vai ser um bate-papo descontraído, onde a gente vai poder conhecer um pouquinho mais do Raul e também os produtos e serviços que tem a ver com ele aqui dentro da Sil, tá bom? Já vamos começar pedindo que você conte um pouquinho sobre você. Eu falo que a parte mais importante do meu currículo é ser marido da Maria e pai do Otto e do Arthur. Sem dúvida. O resto é detalhe. Resto é detalhe. Mas em termos de jornada, que bom ter passado por tantos aprendizados, né? Seja começando na indústria, na GF Lanternas com a minha família, depois monta empresa, consultoria própria. Vai empreender. O próprio Observatório Social, né? Ou seja, que é um braço voluntariado, foi fundado junto com a primeira empresa. Vendi essa empresa para a Atlas, contabilidade, né? Lá atrás. Eu vou perguntar sobre isso. Continuo na Atlas ainda, mas na posição de conselheiro hoje e atualmente foco total na Transforma Negócio. Que ótimo, Raul. Eu, inclusive, ia citar o seguinte, você, desde pequeno, já viu a sua família empreendendo, né, verdade. Com os negócios. E você foi se aprofundando em tudo isso e a gente queria ouvir um pouco desse aprendizado, de toda essa história, vendo a sua família, o que isso trouxe para você. Que legal, uma excelente pergunta. Eu falo que eu tive um privilégio de, conviver com meu avô, com meu pai, seguida com a minha tia, com a Leila, né, que na GF hoje ela é a nossa liderança ali, né, da família, e pude conviver muito de perto com eles e com meu avô, principalmente, no sentido de a gente quando é jovem tem muita energia, sem dúvida, mas o trator sem tratorista, né, não vai, desgovernado. E quando a gente ouve de verdade e escuta o conselho que alguém que já passou por aquilo tem para oferecer, né? E então eu acho que um grande privilégio que eu tive foi ouvir e ter boas pessoas para ouvir. Então, no convívio mais intenso assim da minha formação, profissionalmente falando, né? Meu avô e meu pai foram grandes mentores. E esse privilégio, né, que a minoria da população tem esse privilégio que eu tive, né, de poder ter esse espaço, poder ter isso. Eu sou muito feliz de ter aproveitado da melhor forma que eu pude isso. E sou muito grato a eles por tanta generosidade de compartilhar conhecimento e deixar eu bater cabeça, dividir, sabe? Né? Então eu acredito que para quem está ouvindo, né, principalmente mais novos, combine sabedoria com energia e escute. Escute, mesmo que não lhe sirva, mas ouça. Ouça e reflita, é para mim ou não. Mas ouça, não descarte. Essa arrogância, ela custa caro na linha do tempo. Tem aquele comentário que temos 2 ouvidos, né, e uma boca para a gente ouvir mais, né? E falar menos de vez em quando, né? Você vê uma coisa que sempre que eu encontro o pessoal fala antigos, né? Ou seja, nem dá para falar mais, né? Hoje com 70 anos a pessoa não raro tá jovem, tá disposta, né? Exato. Mas você encontra com quem tem, né, mais tempo na jornada, hoje com filhos, direto, aproveita que passa rápido. É um exemplo. Sempre que eu escuto eu falo, nossa, agradeço. Eu já escutei 100 vezes isso, mas podia ser que hoje eu ia me esquecer. Então, obrigado por ter falado. O tempo é curto. O tempo é curto. Raul, você fundou então a Rama Consultoria, que atendeu mais de 100 clientes. Verdade. E depois você vendeu a empresa e daí, como você citou, se tornou sócio da Atlas. Conta mais agora dessa transição. Ah, legal. A Rama
Na própria GF, a minha tia foi uma grande motivadora, né? A Leila, poxa, graças a Deus a gente se dá muito bem, né? E ela falou, Raul, chegou num ponto aqui na GF que assim, você quer correr, a gente quer caminhar. Não foi exatamente assim, mas é o que ficou na minha Mais cabeça. ou menos. Daí, você não quer seguir jornada própria? Eu me senti traindo minha família, no sentido de, puxa, eu vou fazer algo e vou deixar... Separado deles, né? Foram várias reflexões assim, e quando eu fui ver, eu tinha 3 clientes. Eu tinha a própria GF, a minha tia como uma fomentadora, a Atlas, eu era cliente da Atlas, na GF, na indústria deles de contabilidade, eles me salvaram, me ajudaram demais no contexto que eu estava. E a Vaig, com a Aline Basso, que até hoje meus filhos estudam na escola que a Aline montou. Enfim, é outro capítulo isso. Sim. E quando foi ver, eu lembro que eu era muito bom em ouvir e conseguir estabelecer uma solução possível para um problema e cumprir o que eu combinei. Eu falo, nossa, é um diferencial muito ruim para uma consultoria isso, né? Mas quando você vai ver no mercado, você escutar, diagnosticar, definir uma solução e cumprir o que você combinou, aparentemente continua sendo um diferencial até hoje. Eu acho que não deveria. O arroz com feijão muito bem feito. Com um limãozinho cravo, assim. Deveria ser o básico, mas pelo jeito cumprir o que combina ainda é um diferencial. Já é um grande negócio. E eu só sei que foram 100 empresas atendidas e a Atlas, ela indicando muita empresa para mim. Parceiros, né? Parceiro. O grau de felicidade que eu tive de me conectar com a Atlas é maravilhoso. Então, assim, uma empresa, puxa, de mais de 40 anos, atende o Brasil inteiro, um grau de especialidade naquilo que faz, maravilhoso. E eles foram me indicando uma série de clientes, a gente foi atendendo junto, até que chegou um ponto que estava tão ligado, que eu falei, nossa, gente, todo mundo olhou e falou... O que nós somos? Ou seja, virou uma coisa só, não tinha mais como separar. Tanto que a Rama não chegou nem até marca, não chegou até site. Foi muito rápido. Muito rápido, que eu fundei ela finalzinho de 2016, era 18, começo de 2018 eu tinha vendido ela. Você já estava na Atlas. Eu falei, meu Deus do céu, foi muito rápido esse negócio. E aí acabou, foi aí que eu vendi a Rama para Atlas e integrei na sociedade da Atlas. E foi um período enquanto sócio muito feliz, muito próspero, né, em termos de aprendizado. Nossos parabéns. E agora, na Transforma Negócios, né? Vocês ajudam empresas a sair da incerteza e ir para a ação. Qual seria um erro estratégico aí de todos os atendidos de vocês, um mais comum? Primeiro, não ter estratégia. Começa por aí. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho me serve. E hoje em dia é muito barulho que nós temos, né? Sim. É muito ruído. Se você entra em qualquer rede social, aquilo é treinado para te sequestrar. E aí quando você vai ver, você está vendo tudo que os outros estão fazendo e você fica perdido, fica ansioso, o que eu faço, qual que é o próximo? E muitas vezes, no meio da dúvida, você fica na inércia e não age. E é na ação que está a transformação. Sim. Sem ação, esquece. Então, se a gente tem o mínimo de clareza possível para pelo menos saber o próximo passo, ir para ação, começando onde você está, usando o que você tem, fazendo o que você pode, não é sobre perfeição, não é sobre aqueles PowerPoint, não, é sobre ter nem grandes investimentos. Nada, você pode começar rápido, barato, com R$0, o mínimo de tempo possível, mas sabendo, puxa, qual que é o meu próximo passo? Tendo um plano de ação. Exato. E executando. Então, vejo muitos não tendo clareza nem da estratégia como um todo, mas muitas vezes nem do próximo passo, e também não executando, não indo para a prática, indo para cima, e acabo ficando ansioso e procrastinando. E o Brasil, vários outros países também, mas estamos no Brasil, vamos falar dele. O Brasil dá muita justificativa para a gente reclamar. E aí quando eu reclamo do governo, reclamo do funcionário, reclamo do sindicato. Não estou falando que eles são bons, não estou entrando nesse mérito. Vamos entrar. Mas a reclamação não substitui a ação. E se eu reclamo, eu estou clamando de volta para você. Então reclamar não alimenta ninguém, não traz faturamento, não traz lucro, não resolve, é inútil. Não é inútil, ação. Não é ação. Então, esse estado de reclamação que não raro a classe empresarial vive, é algo que todos deveriam se libertar. Se o empresário não assume responsabilidade pelo que é dele, ninguém vai assumir.
E quando a gente vê falência, vejo justificativa do porquê faliu. Mas cadê a sua responsabilidade? Então, assumir a responsabilidade por aquilo que é seu é um princípio basilar para você conseguir executar e ter o resultado que lhe é de direito também. Eficiente. Né? Além dos negócios, você é fundador e voluntário do movimento Compromisso com Limeira que você citou, né? Por que o empresário que está nos assistindo, né? Por que é importante esse empresário se envolver nesse processo? Ótimo. Como a reclamação não é um caminho, a política, o nosso sócio majoritário, o governo, né? A gente tem que transformar a nossa indignação em atitude de alguma forma. Sim. Qual é a minha hipótese? A minha hipótese. Porque é um desafio muito complexo para a gente falar que tem uma solução milagrosa, né? Mas qual foi a minha hipótese? Que lidar com a nação, a gente é impotente. É uma briga de pessoas extremamente poderosas que o voto é a ilusão de que nós temos como participar, mas é muito pequeno e não gera transformação de fato. Agora, na cidade, a gente sabe onde as pessoas moram, a gente convive com elas. Então, onde o cidadão comum, como eu e você, conseguimos de fato agir para transformar algo na nossa cidade. Perfeito. Então, se eu ficar preocupado com uma praia suja como um todo e falar, puxa, é muita sujeira, eu não consigo fazer nada e não agir, eu entendo que é uma ação pior do que eu catar a sujeira que eu posso daquele pedaço de terra que eu estou frequentando. Então, a gente olhar para a cidade enquanto cidadão, eu entendo que é isso. É como a gente pode realmente colaborar de alguma forma com esse caos político que a gente vive, com aquilo que é acessível. Então, por isso que o Compromisso com Limeira é um movimento apartidário, que colabora com o progresso da nossa cidade. E já vem tendo resultados expressivos. Então, graças à CIL, inclusive, mais de 500 milhões de reais que retornaram para a economia local através da capacitação de empresários para entrar em licitação. Que dado interessante. Mais de 2 mil jovens capacitados em educação para a cidadania. Tinha antigamente educação moral e cívica, né? Me lembro. Não tem hoje. Então, puxa, hoje graças a parceiros de educação, né, a gente consegue fazer isso. E também ampliação agora da transparência da cidade, né? Com a divulgação. Transparência não significa que está tudo certo. Sim. Só quer dizer que dá para a gente saber o quão errado tá, muitas vezes, né? Tá mais claro. E agora, exato. E agora o nosso grande foco está sendo a cidade ter meta clara e sendo atingida. Que se a gente não mede, não gerencia, se não gerencia, não melhora. Então, perfeito. As metas da cidade são vistas por poucas pessoas, a gente está começando a deixar isso cada vez mais na boca do povo, vamos dizer assim, né? Então, é isso que nós estamos fazendo agora. Muito bom, Raul. Bom, já estamos chegando ao final do nosso programa. Uma curiosidade, então, para a gente finalizar. Você recebeu o certificado de jovem empreendedor do DEL, que é o Dia da Empresa Limeirense. Pelo que eu estou vendo aqui nos nossos registros, foi em 2017. Jovem empreendedor. Bom, te olhando, eu vejo um jovem. Na época, então, você era um adolescente, mais ou menos isso. Conta um pouco para a gente sobre receber esse prêmio e sobre o que influenciou na sua trajetória esse reconhecimento. A gente brincou, né, que antes, puxa, ganhei Jovem Empreendedor 2017, continuo jovem, mesmo com 2 filhos. Muito precoce, gente. Fui no supermercado esses dias, me pediram documento para comprar bebida, eu falei, não. Eu tenho 2 filhos, moço, só cabelo branco aqui, ó. Mas faz bem pra autoestima, né? Sem dúvida. E você vê, né, a CIL, ela tem, eu sou fã publicamente da CIL, sempre me manifesto nesse sentido, e o DEL é um evento maravilhoso, se quem quiser pergunta para Maria, a esposa, né? A Maria sabe que eu deixo no calendário o DEL, falo, tem poucos eventos, que eu não sou tanto de evento social, né? Mas o DEL, ele extrapola, ele é uma valorização do empresariado limeirense. Então, puxa, o empresariado ele tem que lidar com o governo, lidar com o cliente, lidar com o concorrente, fornecedor, imposto, tem uma série de fatores. Então, tem um momento em que a comunidade fala, puxa, olha que legal que essa pessoa fez, escuta um pouco a história dela. Você virou referência.
escuta um pouquinho, ó, puxa, faz uma matéria, faz um vídeo, a apreciação daquilo que muitas vezes você está lá no dia a dia, quem está na ilha não enxerga a ilha. Para ver a ilha tem que sair da ilha. Tá de fora. Você está lá na ilha no dia a dia, você acha que aquilo é um continente e só você está passando aquilo muitas vezes. E aí quando você vai num evento e pode apreciar a história de tantas pessoas e do jeito que a Sil faz, fica tão bonito. Inspirador. Né? Fica inspirador. É uma qualidade de vídeo, de cerimonial. Um cerimonial, puxa, é muito bem feito. Muito bem feito. A cada evento a Sil melhora aquilo. Então, assim, eu sou suspeito para falar. Porque eu gosto de ir apreciar a história das pessoas e falo, puxa, que honra poder ter participado disso e poder ter sido escolhido em algum momento por algo de bom que eu fiz. Mas isso é legal, puxa, e qual que é o próximo passo? O que eu vou fazer em seguida? E poder fazer parte disso ainda, para mim é uma grande alegria, né? Contribuir com os outros, né? Exato. É muito bom. E a gente agradece você por dividir a sua história aqui conosco, com a Sil, com todos que nos assistiram, nos prestigiaram. A gente só tem a agradecer. Continuem nos acompanhando pelas redes sociais, nos sigam e se inscreva também no nosso canal do YouTube, @SilLimeira1. Assim você fica por dentro de tudo que nós estamos fazendo. Legal. Obrigado a você, obrigado, Raul. Agradeço. E até o próximo A Sil Conecta.